Amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet, estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é justamente cada vez mais digital, mobile, jovem, sustentável, conectado com o consumidor. Bom, e nesta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na AltV, a TV da internet, vamos tratar aí de um tema recorrente e importantíssimo para o agronegócio brasileiro, que é justamente a questão do seguro rural. Mas para falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho aqui a grande satisfação de receber o Alexandre Jardim da Aon Brasil, que vai falar tudo aí sobre essa questão aí para nós. Alexandre, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu Prazer caro. estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, meu caro. Bom, a Aon está ofertando, colocando aí no mercado brasileiro aí uma nova modalidade de seguro rural, é isso? Sim, a gente já vem trabalhando com essa nova modalidade, que na verdade ela não é tão nova, né? O seguro paramétrico, que é o que a gente chama de nova modalidade, ele tem duas grandes características, dois grandes produtos. Um desses produtos já vem de 2010, mais ou menos. Tá. O segundo produto, que ele é mais recente, que é a parte do paramétrico, quando volta para índices climáticos. E aí a gente está falando de um produto que está no mercado, está completando 2 anos mais ou menos. Certo, relativamente novo. Esse bem novo, bem novo. Tá. E como um produto novo, tem toda aquela curva de aprendizagem do produto. Claro, de catequização e Exatamente. tudo mais. Como é o seguro rural no país ainda. Mas quais são as características específicas aí desse seguro paramétrico? Por que ele é bom para o agronegócio? Quando você olha para o seguro, vamos chamar assim, para o agronegócio, seguro rural, você tinha aquela modalidade antiga que era o tradicional, que ele é bem conhecido, onde você nomeia as coberturas que você quer ter, ele é específico ali para a tua região e ele é muito balizado da mesma forma que os seguros patrimoniais são. O que é isso? Ele é um seguro por dano. Você tem que ter o dano na sua safra, na sua colheita, na sua plantação, e aí, verificado esse dano, é que você faz a apuração. O seguro paramétrico, tanto uma modalidade quanto a outra, e a primeira modalidade é o que eles chamam de crop shortfall, que é basicamente produção, e a segunda, que é o índices climáticos, tanto essas duas modalidades, ela não guarda uma relação direta com o dano à sua propriedade. Tá? Então, o que você faz, na verdade? Você cria com a seguradora, com base em algumas premissas, e uma delas é produção, a outra são os índices climáticos, que pode ser temperatura e quantidade de chuva. Você cria modelos e faz um acordo com a seguradora. Uma vez que, na regulação, as medições que você faz atinjam esses parâmetros que foram definidos com a seguradora, você tem direito à indenização. E o que é interessante, não necessariamente você tem dano na sua produção. Então ele muda um pouco a forma de você pensar no seu risco. E é um grande instrumento aí, vamos chamar assim, de proteção, como se fosse um hedge que você cria na sua plantação, né? E eu acho que uma outra vantagem, já que você comentou sobre essa questão de vantagem, é que esse seguro paramétrico, diferente do tradicional, que ele estava muito voltado ao produtor, esse paramétrico ele olha a cadeia de negócio. E eu acho que essa é a grande diferença que você tem. Você olhando a cadeia, você está olhando para empresas do segmento de alimentos, você está olhando para empresas de logística, você está olhando para as cooperativas e não só para o produtor, seja para o pequeno, médio ou grande produtor. Parafraseando até o nome, você consegue justamente dar mais segurança a todo o negócio, né? A todo o processo, a todos os elos da cadeia de produção. Você olha a cadeia, você começa a olhar de uma forma mais abrangente, né? E olhando de uma forma mais abrangente, o que acontece? Você acaba conseguindo divulgar melhor esse seguro, você tem mais gente contratando esse seguro, contratando, você tem mais prêmio no mercado, mais prêmio, você tem mais interesse, mais seguradora e que começa a ajudar também na melhoria de preço. Então é um círculo que você acaba criando aqui. Isso ele é bem interessante. Bacana, e é justamente o que você pontuou, é um seguro que independe de que haja sinistro, então, né? Você pode, por exemplo, nesse seguro, ser indenizado, porque ele é um acordo que você faz sobre uma modelagem, uma modelagem, só que você pode fazer esse seguro, não ter dano na sua plantação e receber, ou vice-versa. Você pode fazer o seguro, não receber por ele, porque você não atingiu a modelagem, os gatilhos dessa modelagem, mas ao mesmo tempo você ter tido perda. Então ele não guarda relação com o que acontece na sua plantação, na plantação, diferente do tradicional. A gente consegue dar um exemplo assim, básico, vamos dizer assim? Um exemplo básico, vamos pegar assim o de índices climáticos. Você cria uma modelagem que ela varia, por exemplo, de temperatura. Você tem o seu cultivo, esse cultivo ele é feito
Normalmente ele é desenvolvido numa certa temperatura ideal, só que se por acaso aquela temperatura for abaixo, eu vou dar um exemplo qualquer, abaixo de 10 graus, você começa a ter uma perda da sua produtividade. Correto. Né? Então, se por exemplo, naquele período que você faz o seguro, se você não atingir aqueles gatilhos que você criou de temperatura, tipo 10 graus, 9 graus, 8 graus, se você não atingir, você não entra, você não entra na parte de indenização, você não consegue ter uma indenização, porque você não atingiu o acordo que foi feito com a seguradora. Né? Só que ao mesmo tempo, pode ser que por algum motivo na tua região você tenha sofrido alguma perda por temperatura. Só como ele não está olhando para a sua produção, ele não vai te indenizar, ele está olhando para esse acordo sobre esse modelo que é feito. E esse modelo ele é feito olhando, logicamente, a base histórica que tem da sua região, porque ele tem que partir de alguma premissa, essa é uma premissa, qual é a base histórica de temperatura, qual os índices que você cria, muito em função também da necessidade do cliente. Aqui é muito importante. Esse seguro ele tem uma participação muito grande do cliente, do produtor, porque ele precisa trazer qual por exemplo, nesse caso de temperatura, quais são as temperaturas que afetam o cultivo dele. E dentro desse afetar, o quanto que também afeta. 1 grau ele afeta em 10% na produtividade dele, 2 graus um pouco mais. Então você cria essa modelagem. Tá. Então ele é bem mais complexo. Tem que ter um histórico de dados, né? Tem. Esse histórico de dados normalmente você pega através de órgãos de classe. Por exemplo, você vai pegar, no caso de produção, você pega pelo IBGE. No caso de temperatura, você vai pegar pelas estações meteorológicas que tem. No caso, por exemplo, de chuva, você pega via satélite. Certo. Ele chega a complexidade desse seguro e vamos chamar assim, a parte técnica dela, de informática técnica, chega ao ponto de ter imagens via satélite para definir a questão de quantidade de chuva, etc. Então, base existe bastante, né? Mas é sempre uma base comparatória que você cria para poder ver na hora, passado a sua safra ou passado aquele período seguro, para você poder comparar e ver se você atingiu algum daqueles gatilhos que foram montados, tá? E em função disso, uma coisa que é sempre importante, e me perguntam muito isso, é rápido de contratar um seguro desse? Contrato ele assim em 1 semana, 2 semanas? Não, ele tem toda essa modelagem. E essa modelagem precisa ser feita com antecedência. Então, a gente normalmente começa a trabalhar um seguro desse com 6 meses antes da safra, para que a gente possa chegar com pelo menos uns 60 dias antes da contratação, com o seguro já devidamente modelado, devidamente contratado, esperando só o início de vigência, né? Legal, meu caro. Bom, vou fazer 2 recadinhos tradicionais aqui do nosso Agropapo e a gente já volta nessa nossa boa conversa aqui, ok? Muito bem, você está acompanhando o Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Quero convidar a todos a acompanhar o Agropapo nas redes sociais. Curta a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente no Twitter, o nosso perfil por lá é @agro_papo. Também estamos presentes no Google+, Google+, e também no LinkedIn. E, obviamente, se você quiser rever esta boa entrevista aqui com o Alexandre Jardim, da Aon Brasil, é só acessar o canal oficial da UTV no YouTube ou ainda o canal oficial do Agropapo, que é youtube.com/agropapo. Agora também quero fazer a chamadinha aí do TI Brasil, que é o evento do qual o Agropapo é parceiro oficial de mídia, que vai tratar justamente da tecnologia da informação aplicada ao agronegócio, agricultura digital, que acontece aqui na cidade de São Paulo no começo de 2018, mais informações aí no folder eletrônico aí na sua telinha. Muito bem, Alexandre. E como é que está a absorção desse tipo de seguro aí no mercado hoje? Ela ainda está naquilo que eu comentei, uma curva de aprendizado. Né? Por mais que um deles já tenha quase 2 anos e o outro já tenha um pouco mais de tempo, o seguro mais tradicional é realmente aquele que é o tradicional. É o incêndio, são alguns danos climáticos, etc. Esses 2 modelos, eles ainda estão numa curva de crescimento. Mas quando a gente olha para a questão de seguro, eu digo para você que ele é extremamente promissor. Hoje, da base plantada que existe, da área plantada do Brasil, cerca só de 10%, se eu não me engano, tem proteção securitária. Então, assim, você tem um campo muito grande para crescer com esse seguro. E ele vem se desenvolvendo, e logicamente que ele tem alguns desafios, né? Primeiro, a complexidade dele é um desafio, lógico, né? Porque você não tem uma modelagem única, você faz várias modelagens até chegar naquele ponto ideal para o cultivo do produtor ou daquele cliente específico, né? Você tem uma questão também de conhecimento, é um seguro que está sendo divulgado cada vez mais, então passa ainda por um conhecimento. Depois que você passou pelo conhecimento, vem a questão de preço, né?
O preço não precisa ser adequado ao seguro. Ele já é adequado? Ele é adequado, ele está se adequando nessa curva de crescimento. Mas muitas vezes o cliente ele não está preparado ainda no seu orçamento. Então o que acontece muito é a gente começar uma conversa num ano para uma cultura específica, numa safra, e acabar vir a fazer a contratação desse seguro na segunda safra dele. Porque daí na primeira ele tomou conhecimento, ele conheceu o potencial dessa ferramenta de transferência, né, desse quase que um hedge, só que ele muitas vezes não tem ainda o budget aprovado dentro, negociado, e aí no segundo ano ele consegue já ter feito, para o segundo ano já consegue ter feito uma estimativa, já consegue ter uma noção melhor, e aí o segundo ano a gente acaba tendo mais a contratação. E também passa pelo aquilo que o próprio mercado ele está aprendendo a trabalhar. É um produto novo, né? É basicamente novo. Então, todo produto que ele entra no mercado, ele começa a sentir como é que o mercado está reagindo. Então, a própria seguradora que trabalha hoje, basicamente, são duas seguradoras que trabalham com esse produto, com de índices climáticos. O Crop Shortfall é somente uma seguradora. O índice climático existem duas seguradoras, mas uma é voltada para agro, a outra é voltada para energia elétrica. Então, eles também estão aprendendo a fazer com que o produto tenha mais aderência à necessidade do cliente. Curva de aprendizado, de novo, né? Sem dúvida. E agora uma pergunta mais geral, meu caro. Justamente toda essa questão do seguro rural no país tem um desafio aí de subvenção, de subsídio pelo governo federal, tem alguns programas estaduais também, mas sempre tem aquela restrição de orçamento, contingenciamento e tudo mais. Como é que você vê o desafio justamente para poder massificar? Além do processo cultural de catequização, tem um desafio financeiro aí. Como fazer com que o seguro rural, o negócio seguro rural seja bom para todos, para seguradoras, para resseguradoras e para produtores? A subvenção ela é um fator essencial dentro do seguro agrícola, né? Só que a gente vê ele sendo utilizado somente para a parte do seguro tradicional. A subvenção ela possui algumas limitações, né? Ela chega até um certo valor e aí você tem um corte. E funciona de novo muito bem para o tradicional. Para a questão do crop shortfall ou do índice climáticos, onde a gente está olhando principalmente o cliente corporativo, aquele grande cliente, a subvenção ela não atinge muito bem aqui, tá? Mas olhando para o tradicional, e como eu te comentei, só 10% da área plantada ela é segurada hoje. Com uma maior subvenção, eu tenho certeza também que esse percentual ele tende a crescer. Né? E se eu não me engano, aqui eu posso estar um pouco equivocado, mas eu acho que até agora tinham se liberado cerca de uns 250 milhões na subvenção, parece que tinha saído mais alguma coisa em torno de 100 milhões, num previsto para 500 milhões para o ano de 2017, parece que não saiu toda a aprovação ainda. Mas certamente isso vai incentivar, principalmente no tradicional, no seguro tradicional. Muito bem, Alexandre. É um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero mais uma vez mais agradecer a sua presença aqui. Foi uma entrevista esclarecedora aí, justamente toda essa questão aí do seguro rural, e o espaço está aberto, tem novidades, é só voltar. Muito obrigado. Eu tenho certeza que é um tema que ainda dá para a gente discutir bastante, é um tema novo e certamente ele agrega muito para o produtor e para a cadeia produtiva do agronegócio. Muito bem. Para a gente fechar, por favor, eu quero que você possa deixar os contatos da Aon Brasil aí para os nossos web. Perfeito. Eu vou deixar o meu contato dentro da Aon, né? Meu nome é Alexandre Jardim, meu telefone é o 3058-4713. Ficamos aqui na Alameda Campinas, aqui nos Jardins, aqui em São Paulo, a nossa matriz, logicamente com 9 unidades espalhadas pelo Brasil. Ou seja, né, quando a gente fala de agro, a gente não está falando só de São Paulo, então a gente consegue atender de norte a sul, basicamente. Muito bem, uma vez mais, agradecido, meu caro. Foi um prazer estar aqui, obrigado. Muito bem, e assim encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV na internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV na internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos essa edição, voltamos na próxima, um abraço e tchau, tchau.